dizer que tu és o Senhor, aleluia, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os montes se curvam, as luzes se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluia, Senhor. Para dizer que tu és o Senhor. Glória a ti, Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, bondade e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Tua igreja, Senhor. Teu reino é sempre eterno. Tua igreja te adora, te exalta. Glorificamos o teu nome nessa noite, Senhor. Bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos nessa noite. Ó Deus eterno e todo-poderoso. Estamos, a partir de agora, com o nosso culto online também. Seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando. Uma boa noite para você, irmão Odete, irmão Nilton, Beto, Estela. Uma boa noite para você que está nos acompanhando. Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida. Mande seu boa noite, mande aqui seu pedido de oração. Nós estaremos hoje trazendo uma palavra ao teu coração, uma palavra que vai fortalecer a tua vida, para que a sua semana seja uma semana de bênção, em nome de Jesus. Eu quero aqui, desde já, declarar uma palavra que está lá em 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 3. Se você trouxe a sua Bíblia, irmão, irmã, você que está conosco aqui no nosso culto presencial, 1 Samuel capítulo de número 3, há um comportamento, há uma ação aqui de Samuel que chama a nossa atenção, pelo menos chamou a minha atenção. Diz a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 3, quando Deus fala com Samuel: o menino Samuel servia ao Senhor diante de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Preste atenção nesse texto. Eli estava deitado no lugar de costume. Mas o texto continua dizendo assim: também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca. Amém? Preste atenção no que eu vou lhe dizer nessa noite. Eli, o profeta, seus olhos estavam já escurecendo, e o texto nos relata que ele estava deitado no lugar de costume. Tem hora, meus irmãos, que mesmo nós sendo de Deus, nós nos acomodamos com as coisas de Deus. E aí a gente passa a fazer, a realizar, a viver com as coisas de Deus como se fosse algo normal. Eli estava ali deitado num lugar de costume, mas havia alguém, havia um menino que estava ali deitado do lado da arca.
do lado da presença de Deus. Eu não sei se você consegue entender isso. Nós precisamos estar voltados para a presença de Deus. Nós precisamos estar onde a presença de Deus está. Nós precisamos viver na presença de Deus. Amém? Então, olha só, Samuel estava deitado no templo, onde estava a arca da aliança. E é interessante que o texto no versículo 3 ainda continua dizendo: antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Amém? Antes que a lâmpada sua se apague, entre na presença de Deus. Não entre nessa frieza espiritual que muitos estão entrando, de tratar as coisas de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem temor. Esteja ali, buscando sempre estar na presença de Deus. Amém? Feche os teus olhos. Eu quero convidar você a orar pela sua casa, por você nesse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, que a sua presença, Senhor, venha sobre o nosso lar agora. Que a sua presença, Senhor, esteja sobre nossas vidas agora. Que a sua presença seja sobre nós nesse momento, através do teu Espírito Santo. Que a sua presença, Senhor, nesse ambiente seja algo glorioso, porque tu és glorioso, Senhor. Tu és poderoso, um Deus maravilhoso, santo, fiel, um Deus onde nós podemos confiar, um Deus único, um Deus verdadeiro. E nessa noite, Senhor, nós nos rendemos a Ti, Senhor, nos rendemos a Ti, nos rendemos diante da Tua presença, Pai, porque a Tua presença nós podemos ser curados. Na Tua presença há restauração, na Tua presença há perdão, na Tua presença, Senhor, há abundância para nós, na Tua presença, Senhor, há milagres para cada um de nós. E aqui, Senhor, nós estamos diante de muitos irmãos que estão pedindo por um milagre, Pai, porém nós sabemos e entendemos que é a Sua presença que fará com que esses milagres venham sobre as nossas vidas. Por isso eu te peço nessa noite, que a sua presença seja sobre a vida deste filho, Senhor, sobre a vida deste marido, desta esposa, que a sua presença seja sobre a vida, Senhor, desta mulher, deste homem que tem buscado a tua face. Que a sua presença, Senhor, seja sobre a nossa família, Senhor, para que nós possamos viver e contemplar os teus milagres, ó Pai, pois a tua presença, ela é transformadora. A tua presença liberta, como libertou aquele gadareno no sepulcro. A tua presença cura, como curou o leproso, como curou o cego, o coxo. A tua presença ressuscita os mortos, Senhor. A tua presença, Senhor, é poderosa. Por isso nós lhe pedimos nessa noite, Senhor, que a sua presença seja sobre esse lugar, seja sobre esse lar que agora está ouvindo essa oração. Oh Deus, talvez esse lar tenha vivido dias de contendas, de brigas, de palavras malditas, de enfermidades, mas em nome de Jesus, nós proclamamos e declaramos, profetizamos sobre esse lar a tua presença, Senhor, para que a paz que excede todo o entendimento seja derramada sobre esse lar, para que o amor seja restaurado sobre esse casamento, Senhor. A sua presença, Senhor, sobre a vida deste casal, a sua presença, Senhor, sobre a vida destes filhos, ó Pai. Meu Deus, toma em tuas mãos as nossas vidas, ó Pai, e nos encha da tua presença. Não permita, Senhor, que a lâmpada se apague, não permita que a frieza espiritual chegue até nós, mas livra-nos, Senhor, de todo este mal, livra-nos, Senhor, de todo esse engano, Pai, e derrama sobre nós a tua presença, Pai. Salva os perdidos, ó Deus, salva aqueles, ó Deus, que não te conhecem ainda, Senhor. Visita os hospitais que estão, ó Deus, nesse momento cheios de enfermos
assolado a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o mundo todo, Senhor. Pai, livra-nos, Senhor, deste mal chamado coronavírus, ó Pai. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa casa, Senhor, e não permita, Pai, esse mal venha assolar as nossas vidas, ó Deus. Guarda-nos debaixo das suas mãos poderosas. Livra-nos, Senhor. Nos encha da tua presença, Senhor. Dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria, dá-nos um coração puro, dá-nos mãos limpas, dá-nos, Senhor, a alegria da salvação, dá-nos, ó Deus, o teu Espírito Santo, para que nós possamos nos conduzir, ó Pai, por este mundo, ao qual nós não somos daqui, mas, ó Deus, estamos aqui. Então nos ensina, nos ajuda, seja o nosso socorro, Senhor, nestes dias de aflições. Ó Deus Todo-Poderoso, venha sobre nós nessa vida, assim no momento, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, ó Espírito Santo, venha com tua presença, Senhor. Aleluias, aleluias. Vamos adorar ao Senhor. Adore a Deus aí na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Seja bem-vindo, Valdeir, Maria Cristina, Elisa, você que está conosco online. Que Deus abençoe você e sua vida. Que a presença do Senhor seja sobre o seu lar, sobre a tua família, em nome de Jesus. Estás aqui, operando um milagre, te adorarei. Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, Deus na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando nossas vidas. Restaura, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Te adorarei, Cura os enfermos, ó Pai. te adorarei. Apresentamos a Ti, Senhor, a vida dos nossos irmãos que estão passando por uma enfermidade, ó Pai. A vida do Roberto, a vida da Estela, a vida da Eva, Senhor, a vida do Jonaci. Deus, apresentamos a Ti, a Maria, o Ângelo, Senhor. Oh Deus, tantos irmãos, ó Deus, que estão passando por uma grande adversidade, Senhor. Toma em Tuas mãos, ó Deus, cada casamento. Toma em Tuas mãos, ó Deus, a vida deste jovem que está perdendo para os vícios, ó Pai. O Senhor é um Deus de promessas, Senhor. O Senhor é a luz na escuridão. Tu és poderoso, Deus. Salva, Senhor. Cura, Pai. Derrama, Senhor, o Teu poder, ó Pai. Derrama do Teu milagre sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, aleluias, aleluias. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Você pode aplaudir a um Deus Todo-Poderoso, Deus de milagre. Oh, aleluia, bem forte para Jesus. Aleluia. Esse é quem Tu és. Oh, aleluia. Glória seja dada ao Teu nome, Senhor. Deus poderoso, Deus maravilhoso. Amém? Sente-se um pouquinho, meu irmão, minha irmã. Você que está nos acompanhando aqui pela internet, seja muito bem-vinda. Irmã Lúcia, paz do Senhor, minha irmã, toda a sua família.
Irmã Ivone, Deus abençoe você, sua família toda, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Muitos irmãos estão nos acompanhando pela rede social. Você que não conhece o nosso Facebook ou então o canal do nosso YouTube, é a Igreja Presbiteriana Renovada Douradinho. E ali você encontra algumas palavras para você ser edificado pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Dando sequência, meus irmãos, nós começamos aqui falando um pouco sobre a presença de Deus. A presença de Deus, ela está ligada diretamente ao milagre de Deus, à bênção de Deus. Nós acabamos de falar sobre a palavra ali que está em 1 Samuel capítulo 3, quando aquele menino, ainda menino Samuel, se deitava ao lado da arca. A arca hoje para nós não teria sentido algum, mas a arca nos submete e nos representa hoje a presença de Deus. E a presença de Deus está dentro de nós hoje, através do Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém? Então, nada mais importante, meus irmãos, do que estarmos na presença de Deus. Nada mais importante. Então, eu gostaria de pensar com você acerca daquilo que a palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 6 faz menção, e eu gostaria de que você compartilhasse esse texto comigo. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 1. Vamos fazer uma rápida leitura. 2 Samuel, capítulo 6. É um texto muito rico em detalhes, e nós vamos observar alguns deles nessa noite, em nome de Jesus. Amém? 2 Samuel, capítulo de número 6, diz a palavra do Senhor: mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo o tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez-Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, nas cidades de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor abençoou a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi e, com alegria, trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi.
quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Amém? Amém e amém. Glória a Deus. Um texto muito conhecido entre nós, um texto em que você talvez já deva ter lido ali no seu lar, na sua casa, talvez ouviu já alguma palavra a respeito disso. O que eu gostaria de tratar com você nessa noite, amados irmãos, primeiro, a maneira com que nós lidamos, ou melhor, nós administramos ou tratamos a respeito da presença de Deus, determina o quanto o Senhor vai ou não nos abençoar. Quando a arca está ali na casa de Abinadab, alguns estudos dizem que a arca ficou por ali cerca de 20 anos. Agora, note que o texto não relata nenhuma bênção a respeito da arca na casa de Abinadab. Mas quando eles vão tirar essa arca e levar para a cidade de Davi, onde era o desejo do rei Davi, eles colocam a arca em cima de um carro de bois, uma carroça, quando que o correto era a cada 6 passos, sendo que quem deveria carregar a arca, a presença de Deus, eram os levitas, os sacerdotes, mais precisamente os levitas. Eles deveriam ser aqueles que carregariam a arca, e a cada 6 passos dados era necessário um sacrifício, uma adoração, porque naquele tempo sacrificar um animal era adorar a Deus, declarar o quanto nós éramos gratos a Deus. Note você que não foi realizado nada disso. Aqueles homens, os filhos de Abinadab, cujos nomes estão até relatados no próprio texto, Uzai e Aiô, colocam a arca em cima de um carro de bois e vão levando, descendo com a arca para a cidade de Davi. Quando chega num determinado ponto, diz o texto que os bois, o carro de boi, os bois tropeçam, os animais tropeçam. E para que a arca não venha cair, um dos filhos segura. E todos nós sabemos que ali naquele mesmo instante, o Senhor tira a vida daquele moço. Diz o versículo de número 7, que a ira do Senhor acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por ali, por esta irreverência. Quando Davi vê toda essa circunstância, essa situação, ele resolve não mais trazer a arca para a cidade de Davi, e ele faz com que a arca agora fique na casa de Obed-edom. Quando a arca chega na casa de Obed-edom, ela fica ali por 3 meses. E note você que o texto diz que no versículo 12, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem por causa da arca de Deus. Ou seja, vamos trazer para os dias de hoje essa mesma palavra. O Senhor sempre abençoará as nossas vidas quando nós estivermos na presença dEle. O Senhor sempre vai nos abençoar, irmãos, enquanto nós estivermos na presença dEle. Note você que quando nós estamos na presença de Deus, cheios do Espírito Santo, o Espírito de Deus conduz as nossas vidas, nos leva às melhores escolhas. Quando nós tomamos decisões e perguntamos para o Senhor: Senhor, é isto? É aquilo? É o melhor que eu devo fazer? Pode ter certeza que nenhuma das suas perguntas ficarão sem as respostas de Deus, porque a presença de Deus nos instrui,
A presença de Deus nos encaminha aos seus planos, à sua vontade. A presença de Deus tem um propósito glorioso que é sempre nos abençoar. Quantos estão entendendo isso? O texto diz que o Senhor abençoou por causa da arca de Deus. Meu irmão, a nossa bênção, a bênção para as nossas vidas está totalmente ligada à nossa vida com Ele, à presença dEle em nós. Quantos livramentos você talvez já possa ter recebido de Deus, porque a presença de Deus te instruiu a não tomar determinadas circunstâncias, a não tomar determinada decisão, a não caminhar por determinado lugar, a não andar com determinadas pessoas. Quantas vezes a presença de Deus te levantou quando você estava caído? Quantas vezes a presença de Deus já nos curou das enfermidades que talvez nós já passamos? Quantas vezes a presença de Deus abriu os nossos olhos para aquilo que nós não estávamos enxergando? Eu quero dizer para você nessa noite que a presença de Deus, ela está inteiramente ligada ao milagre que nós precisamos ou buscamos. Amém? Note você o resultado de algumas pessoas que saem da presença de Deus, o estado em que a pessoa fica, o estado em que algumas pessoas se encontram longe de Deus, o que elas se tornam. Pessoas que quando estavam na presença de Deus eram amáveis, doces, mas longe da presença de Deus se tornam amargas, cheias de ira em seu coração. Pessoas que quando estão na presença de Deus encontram paz, alegria, mas quando estão longe da presença de Deus, são pessoas completamente atormentadas. Nós poderíamos exemplificar trazer muitos exemplos acerca de alguns homens e mulheres que estavam longe de Deus, mas que quando encontraram a presença do Senhor, encontraram aquilo que era o que estavam buscando. Poderíamos citar Maria Madalena, uma pecadora, mas que quando ela encontra Jesus, ela encontra a paz que ela tanto buscava. Poderíamos citar aqui inúmeros leprosos que encontraram-se com Jesus, com a presença de Deus, e foram curados. Poderíamos lembrar aqui de Lázaro, um homem que estava morto, mas quando a presença de Deus chega diante daquele sepulcro, ele ressuscita. A presença de Deus tem o poder de ressuscitar, seja o que for dentro de nós. Havia uma mãe em Naim que estava ali levando o seu filho para o sepulcro, mas quando a presença, através de Jesus, chega e ele toca naquele esquife, ele levanta aquele menino. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que para aqueles que estão sem esperança, quando nós encontramos a presença de Deus em nossas vidas, a esperança volta. A luz começa a brilhar no meio das trevas, porque há um Deus todo-poderoso, em cuja presença, se nós estivermos, Ele faz coisas gloriosas para cada um dos seus filhos. Amém? Graças a Deus. Mas eu quero trazer para você uma necessidade dos dias de hoje nessa palavra. Note você o versículo de número 13, quando diz: quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Amém? Eu quero falar com você nessa noite acerca de
algumas necessidades de fazer a coisa certa quando estamos na presença de Deus. Vou repetir para você. Nós precisamos fazer a coisa certa quando estamos na presença de Deus. Deixa eu te explicar melhor. Nós não podemos tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Isso chama-se reverência. Note você que o erro de tirar a arca da casa de Abinadab foi porque não se teve reverência, não se teve cuidado. Tentaram trazer a arca de qualquer jeito. Irmão, estar na presença de Deus não pode ser, não podemos estar na presença de Deus de qualquer maneira. Não é levar as coisas de Deus, não deve ser levada de qualquer maneira. A primeira tentativa de trazer a arca para a cidade de Davi foi uma catástrofe. Mas a segunda foi bem sucedida. Por quê? Porque foram observados com maior atenção, com maior valor que era necessário dar à maneira de se carregar a presença de Deus. Você está me entendendo? Quando nós estamos na presença de Deus, amados irmãos, nós não podemos levar as coisas de Deus de qualquer maneira. A palavra de Deus diz que em Hebreus 12, versículo 28 e 29, devemos servir a Deus de modo agradável, com reverência e com temor, porque o nosso Deus é um Deus de fogo consumidor. Nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Nós não podemos servir ao Senhor de qualquer jeito. É preciso ter reverência. Amém? Segunda característica que nós precisamos ter quando nós estamos na presença de Deus: buscar a santidade. A presença de Deus requer de nós santidade. A presença de Deus requer de nós reverência, cuidado. Santidade. Davi olha para essa situação e ele percebe a necessidade de que haja santidade ao carregar a arca da aliança, a presença de Deus. E é interessante, meus irmãos, que a palavra do Senhor diz em Hebreus 12, 14: sem santidade ninguém verá a Deus. A santidade é o passo seguinte da verdadeira adoração a Deus. Então, primeiro, reverência. Estar na presença de Deus requer de nós reverência, requer de nós santidade, requer de nós temor de Deus. Note você que o próprio Deus cobra de Moisés temor em sua presença. Está lá em Êxodo capítulo 19. Nós não podemos deixar de observar que Davi cobra temor quando ele chama os levitas para carregar a arca da aliança, a presença de Deus. Sinceridade. Precisamos estar na presença de Deus em sinceridade, um coração puro, um coração limpo diante do Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 22 diz: um coração sincero em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e do corpo lavado com água pura. Para nós estarmos na presença de Deus, irmãos, nós precisamos tratar a presença de Deus com reverência, com santidade, com temor, com sinceridade, mas principalmente em obediência. A presença de Deus requer de nós obediência. Amém? Note você que houve uma desobediência quando vai retirar a arca da casa de Abinadab, pois havia uma palavra
sobre a maneira, existia uma regra, existia uma maneira de se tratar a arca naquele tempo. Mas ninguém foi obediente. Os envolvidos em trazer a arca para a cidade de Davi não observaram, não obedeceram aquilo que a própria lei, a própria palavra ensinava, a maneira correta de tratar da presença de Deus. Davi agora, ele vai tratar com obediência a maneira com que é necessário trazer a arca para a cidade de Davi. Hoje, nós somos aqueles que somos responsáveis pela presença do Senhor. E assim como muitos observaram o que aconteceu naquele dia, quando estavam carregando a presença do Senhor, que era a arca para a cidade de Davi, hoje muitas pessoas estão observando nós, cada um de nós, porque nós somos hoje o reflexo dessa presença do Senhor. Esses dias, se não estou até enganado, ontem estava conversando com o irmão José, e ele me disse que um dos vizinhos dele disse assim: olha, eu vejo você todo dia indo com a sua esposa lá para o culto, para a igreja. E aí o senhor José pregou para ele, ele se interessou pela palavra. Mas note você como a presença de Deus em nossas vidas chama a atenção das outras pessoas. Note você que nós somos hoje a presença de Deus visível onde quer que você esteja. Quer você esteja no supermercado, na padaria, onde quer que você coloque a planta dos seus pés, você é essa presença de Deus sendo observada por todos. Mais que isso, além de nós sermos observados, muitos até nos julgam, até colocam rótulos em nós, colocam um nome sobre nossas vidas. Mas para nós não importa, o que importa é nós carregarmos a presença de Deus de uma maneira que tenha reverência a Deus, de uma maneira santa, cheia de temor de Deus, com sinceridade e obedecendo a Deus. Não sei se você está entendendo isso, porque as pessoas estão o tempo todo olhando para mim e para você. Eu estou falando de testemunho, eu estou falando de carregar a presença de Deus. Eu estou falando daquilo que Davi, em seu Salmo 51, ele escreve. Abra comigo a sua Bíblia, Salmo 51. Olha o que ele pede para o Senhor. Salmo 51. Diz a palavra de Deus: Salmo 51, verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração, diga comigo, um coração puro, santidade, amém, santidade. Aí ele diz assim: renova dentro de mim um espírito inabalável, temor, sinceridade. Está me acompanhando aí? Não me lances fora da tua presença. E aí ele diz mais: nem me retires o teu Espírito Santo. Olha o que esse homem pede para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. E ele continua: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então
ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Sabe o que ele está dizendo para mim e para você? É com a presença do Senhor em nós, que eles vão ver, os transgressores que estão no meu caminho vão olhar para mim, os pecadores vão se converter ao Senhor, porque eles olharão para mim, verão a presença do Senhor em mim e vão desejar servir a esse Deus poderoso. Amém. Precisamos carregar sim a presença, mas não é de qualquer jeito, é com reverência, é com santidade, é com temor, é com sinceridade, é obedecendo a palavra de Deus, porque aí o Senhor vai nos abençoar, aí o Senhor vai fazer com que nós sejamos bênção onde quer que nós estejamos. As palavras que sairão dos teus lábios serão palavras que vão edificar, exortar, levantar. Você já parou para ouvir uma pessoa que está desanimada sem Deus? Quem já parou? Meu Deus, dá até medo. E se você ficar muito perto, parece que aquilo pega. Em 5 minutos de conversa ele consegue te desanimar. Se você ficar um dia com aquela pessoa, às vezes ela tira até a palavra de dentro do teu coração, a palavra que Deus te deu de dentro do teu coração. Mas nós precisamos e devemos buscar o quê? A presença de Deus. Nós somos aqueles que carregamos a presença de Deus. Você pode observar que o mundo hoje está vivendo aflições. O mundo está vivendo grandes aflições, mas o Senhor tem nos guardado. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós temos as nossas lutas sim, mas o Senhor tem nos sustentado. Nós temos grandes problemas sim, mas o Senhor tem nos dado graça. Nós temos adversidade sim, mas o Senhor tem olhado para nós e tem derramado sobre nós misericórdia. O Senhor tem feito milagres sobre as nossas vidas, mas tudo isso é devido à presença de Deus em nós. Nós precisamos buscar ainda mais a presença de Deus. Mas como, pastor, eu vou buscar a presença de Deus? Através da oração, através da palavra de Deus. A palavra nos ensina todas as coisas, e ela diz que os céus e a terra passarão, mas elas não vão passar. São estas palavras que nos levarão a sermos melhores. Mais que isso, são estas palavras de Deus, é a palavra de Deus que nos levará a um lugar glorioso, que nos trará a salvação das nossas almas. E se hoje aqui nessa terra precisamos carregar a presença, um dia nós estaremos na presença dEle, face a face com Ele, adorando a Ele. Glória a Deus. Se hoje aqui a gente está ouvindo essa palavra e estamos pensando: Senhor, eu quero mais a Sua presença, Senhor, me ajuda a estar na Tua presença, vai chegar o dia em que não haverá mais lágrimas, nem pranto, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, mais angústia, nem preocupação, porque nós estaremos onde? Diante do trono daquele que vive e reina para todos sempre. Aleluias, glória a Deus. Busque a presença de Deus, não trate a presença de Deus de qualquer jeito. Seja você um reflexo da presença de Deus na vida das pessoas que estão ao seu redor. Primeiro dentro de casa. Esses dias eu estava conversando com uma mãe, ela disse assim: pastor, difícil, né? Meu filho longe é uma bênção, mas aqui dentro de casa é um problema. Não, nós precisamos andar na presença de Deus em casa, no trabalho, nas ruas, em onde quer que nós estejamos, e nós
que nós sejamos bênção para todos aqueles que estão olhando para nós. Amém? Que nós possamos ter reverência, Deus, santidade, temor, sinceridade e obediência, para que as pessoas olhem para nós e vejam algo e desejem servir a esse Deus. Amém? Você já ouviu aquela famosa frase: nossa, você tem alguma coisa diferente? Quem já ouviu? Parece que você tem alguma coisa diferente. É a presença dele, é o Espírito dele que anda comigo, que anda com você, dentro de nós. É o Espírito dele, a presença dele que nos consola, que nos anima. É a presença dele que nos alegra, que nos sustenta, que nos fortalece. É a presença dele que faz com que eu e você, mesmo nos dias de aflições, possamos andar vitoriosamente. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar com você essa noite. Fecha os teus olhos. Talvez você diga assim para mim: pastor, nos últimos tempos eu não sei o que é a presença de Deus. Quero dizer para você que se você abrir o seu coração nesse momento, a presença dele vai invadir o seu coração e você pode ser cheio da glória do Senhor nesse momento. Pastor, eu estou sentindo uma tristeza dentro de mim, uma angústia, um medo. Quero dizer para você que a presença dele lança fora todo medo, tira todo o espírito de medo, porque a palavra do Senhor diz que ele traz alívio para as nossas almas. A palavra do Senhor diz que a presença do Senhor em nossas vidas nos fortalece. Então eu oro com você agora. Eu não sei o que é que você está sentindo aí, mas eu só sei de uma coisa: que a presença dele pode te curar nesse momento. Talvez você está passando por uma grande enfermidade. Viva essa fé agora. Coloque a sua mão sobre essa enfermidade e fale com Deus agora, porque a presença dele pode te curar. A presença dele faz com que você suporte circunstâncias em que aos olhos humanos ninguém suportaria. Quer que eu te dê um exemplo? Estevão, Atos capítulo 7, Estevão estava ali, prestes a ser apedrejado, e ele olha ao seu redor, todos atirando pedras, mas ele estava na presença de Deus. Ele olha aos céus e vê o trono de Deus, ele vê o Senhor, e ele diz assim: Pai, não lhe imputes esse pecado. A presença de Deus, irmãos, ela nos sustenta nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Seja cheio da presença de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu nada posso, Senhor, eu nada sou, mas eu sei que o Teu Espírito Santo pode agora, nesse momento, invadir o coração dessa pessoa que está aflita e oprimida. Eu sei que o Teu Espírito Santo nesse momento, Senhor, pode entrar dentro do coração desse jovem que está preso em meio aos vícios, ó Pai, em meio à droga, em meio à bebida, prostituição, engano. Meu Deus, a Tua presença pode entrar agora nesse coração e transformar, ó Deus, este cativeiro em algo maravilhoso, Senhor. Assim como o Senhor fez com aquele gadareno, o Senhor entrou, a Sua presença chegou naquele sepulcro e o inferno caiu. Satanás foi derrotado, aquele moço foi liberto, e eu lhe peço agora, Senhor, liberta agora aquele que está cativo, Senhor, liberta agora, Senhor, aquele que está preso, Senhor, no sepulcro, aquele que está em meio às trevas, Senhor, que a Tua presença invade agora, Senhor, esse quarto, onde essa moça está sozinha, pensando na morte, Senhor, invade agora, Senhor, essa casa, onde a contenda tem dominado, Senhor, o ambiente, e a Sua presença agora, Pai, restaura, Senhor, restaura, Pai, restaura, Senhor, em nome de Jesus, restaura essa casa, trazendo paz, trazendo, Senhor, libertação. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, que a Tua presença agora entre nesse casamento, Senhor.
Senhor, que a Tua presença entre agora nesse casamento, Pai, pois a Tua presença estava naquele casamento onde acabou o vinho, mas a Tua presença, Senhor, fez transformações, fez milagres ali. Meu Deus, que a Tua presença entre agora, Senhor, na vida desta esposa, que tem clamado, Senhor, por este homem, Senhor, por este marido. Entre agora, Senhor, na vida desta esposa. Entre agora, Senhor, na vida desse homem, Senhor, que tem buscado diante dos Teus pés, ó Pai, um milagre, Pai. Que a Tua presença agora, Senhor, manifeste bênção, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos, ó Pai. Oh Jesus, que a Sua presença, Jesus, traga salvação. Que a Tua presença, Senhor, traga restauração. Que a Tua presença, Senhor, traga abundância sobre a vida deste homem, desta mulher. Que a Tua presença traga, Senhor, respostas, ó Pai, para a vida desta pessoa, Senhor, que está ouvindo agora. Oh Jesus, esta família, Senhor, esta família que precisa da Tua presença, Senhor, entra agora nesse lar, ó Deus. Eu te peço, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, entra agora sobre esta vida, Senhor, entra agora na vida deste filho, Senhor, entra agora, Senhor, com a Tua presença sobre esta casa, sobre essa porta de emprego, Senhor, entra agora com a Tua presença, Senhor, e faz um milagre, Jesus. É o que nós Te pedimos, Senhor, nessa noite, Pai, que nós sejamos aqueles que carreguem a Sua presença com reverência, com santidade, com temor, com sinceridade, obedecendo a Tua palavra, Senhor, para que possam olhar para nós e ver algo em nós diferente. E o que é diferente em nós, Senhor, é a Tua glória, é a Tua presença. Jesus, que nesta semana que se inicia, Pai, possam olhar para nós e ver a Tua presença, o que nós Te pedimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos. Você entendeu essa palavra? Glória a Deus. Lá na tua casa, leia esse texto novamente, 2 Samuel capítulo 6, verso 1 até o verso de número 19. Você vai entender muitas coisas. E lembre-se, você é aquele que representa a presença de Deus nessa terra. Todos estão olhando para nós. Haja com sabedoria, tenha reverência, tenha santidade, temor, sinceridade e obedeça ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Logo mais estaremos com o nosso próximo culto, quinta-feira. Quero te pedir para que o Senhor te dê uma semana abençoada, mas principalmente sua semana seja cheia da presença do Senhor Jesus. Que essa semana o seu lar seja cheia de paz, que seja um lugar de milagres esta semana, que a sua vida seja cheia da presença do Senhor. Que Deus abençoe sua noite, sua casa. Lembre-se que o guarda de Israel, ele nunca dorme, ele está cuidando de você. Olha, esteja conosco nos nossos cultos presenciais, quinta-feira, 7h30 da noite, e o próximo domingo, 7 da noite. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. Amém.